Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Faz Mais Simples, uma iniciativa do Faz Advogados que visa disseminar conhecimento de forma fácil e acessível. Meu nome é Fernanda Meirelles, eu sou líder da área de tecnologia, mídia e telecom aqui do escritório, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o cenário de regulamentação das apostas esportivas no Brasil e o eventual impacto dessa regulamentação na negociação de direitos esportivos. Eu convidei para bater esse papo comigo o Felipe Lázaro. O Felipe trabalhou durante muitos anos no Grupo Globo, ele foi gerente de negociação de direitos esportivos. Hoje ele trabalha numa agência de marketing esportivo chamada Infront como diretor de mídia. Olá, Felipe, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo Que horas bem? são aí, Felipe? Felipe está falando diretamente de Milão com a gente. 23 horas. 23 horas. 23 Mais uma horas. razão para te agradecer por participar desse bate-papo hoje. Tá ótimo, não tem Felipe, problema nenhum. se você pudesse apresentar, contar um pouquinho da sua atividade aí na Infront e levando em consideração o tópico da nossa conversa de hoje, se você puder falar se você representa, se vocês têm clientes que são plataformas de aposta esportiva, por favor, fala um pouquinho. Claro. Você falou, fiquei 17 anos, né, trabalhando na Globo, desde estagiário até chegar a esse cargo que você comentou, de gerente de negociações de direitos esportivos. Ano passado, eu resolvi assumir esse desafio de mudar de lado da mesa, é a vida completamente diferente, você sair do comprador para vendedor de direitos. E aqui na Infront, então, eu assumi toda a área da América Latina, eu sou responsável por toda a gestão da América Latina, tanto da venda dos direitos, né, do portfólio da empresa, quanto captar novas oportunidades, novos direitos no mercado latino-americano para a empresa representar em diferentes territórios, né, normalmente no mundo inteiro, mas você pode fazer por territórios específicos também. E nesse movimento eu acabei descobrindo aqui essa parte, uma área nova da própria Infront, dedicada à aposta, dedicada a betting, que chama Bettor, Infront Bettor é o nome da empresa, né, que é dedicada a isso, que agrega direitos de streaming e de dados de betting para distribuição para bookmakers, que eles chamam, né, para operadoras de sites de aposta. Que foi uma coisa nova, porque, né, no Brasil, eu atuando aí na Globo e normalmente nessa questão dos direitos esportivos, a gente não tinha, né, não tem muita atenção nessa questão de betting, justamente porque você primeiro não tinha lei, e aí em 18, quando veio a lei, a gente estava vivendo esse limbo regulatório, que é o que a gente vai falar aqui agora, então era uma coisa um pouco assim, suspensa, né, questão de direitos de streaming relativos a betting. E aqui no mercado internacional, uma coisa já muito, muito ativa e muito presente no dia a dia. Perfeito. Eu vou até pegar o seu gancho para contextualizar um pouco o cenário legislativo de apostas aqui no Brasil. Então, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção entre gambling e betting, né? Acho que algumas pessoas ainda confundem os dois conceitos, mas gambling, na falta de uma tradução literal na legislação brasileira, seriam os jogos de azar, né? Aqueles cujo resultado depende exclusivamente da sorte. Então, é o gênero do qual betting é espécie. Então, o gambling aqui no Brasil ainda é considerado uma atividade legal, mas as apostas, o betting, como você bem mencionou, a partir de 2018 foram legalizados. A lei que legalizou as apostas esportivas foi a Lei 13.756, de dezembro de 2018, e ela trouxe, assim, na verdade, é até interessante falar que, mesmo antes dessa lei, a Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 98, ela já falava da captação de imagens para uso em aposta esportiva, né? A lei, em 2015, é que essa possibilidade foi incorporada à Lei Pelé. Então, desde 2015 já se falava na possibilidade de uso de imagens, da captação de imagens para fins de apostas esportivas. Acho que talvez como um prenúncio dessa legalização, mas que veio mesmo só em 2018. Um pouco antes de 2018, a gente já via um pouco essas marcas aparecendo aqui, as marcas de apostas, de plataformas de apostas online, mas de forma ainda muito sutil. A publicidade era feita ainda de forma indireta, né? A publicidade era feita dos sites de estatística, mas não dos próprios sites de aposta, mas a gente já começou a ouvir um pouco antes de 2018 o nome dessas marcas. A partir de 2018, então, com a legalização
das apostas no Brasil, que aí a gente começou a ouvir mesmo de forma ostensiva e ver as marcas nas camisas dos times, como patrocinadores e mesmo nos veículos de comunicação. Essa lei 13.756, ela legalizou as apostas, mas ela não trouxe regramentos específicos. Ela, inclusive, exigiu a regulamentação no prazo de 2 anos da sua entrada em vigor. Bom, esse prazo de 2 anos passou e a regulamentação não veio. Então, o que a gente tem hoje é um limbo legislativo que permite a atuação dessas empresas não sediadas aqui no Brasil, no mercado brasileiro. No entanto, sem regras específicas de compliance, de publicidade e fiscais. Esse é um cenário que tende a mudar. O governo já deu a entender que entre suas prioridades está a regulamentação das apostas esportivas e mais, já anunciou que as empresas não constituídas no Brasil não vão poder fazer publicidade aqui. Então, assim, esse é um assunto que realmente está gerando muito interesse, especialmente, acho que das entidades esportivas, dos clubes, que querem ver essa regulamentação chegar, mas também chegar de forma que abrace essas empresas de apostas, uma vez que essa receita virou uma receita relevante para as entidades esportivas. Então, levando isso em consideração, e especialmente porque você comentou sobre a sua atuação junto às empresas esportivas, as empresas de apostas online, como é que você vê, como é que você acha que essas empresas estão vendo esse cenário de regulamentação próxima aqui no Brasil? Com mais preocupação ou com mais otimismo? O que você acha? Vou até dar um passo atrás, você estava comentando daquele período até anterior da Lei Pelé e tal, que permitia a captação de alguma forma. E confesso que eu não sei o marco jurídico como é que é isso, mas lembra que já tinha até uma questão dessa dos jogos de mente que eles falam, né? E até da questão do poker. Sim. E quando você tinha Poker Stars, esses pessoal todo que já atuava no Brasil abertamente e livremente, assim, livremente. Dentro também tinha uma certa controvérsia ali, mas se apoiando nessa questão de que era um jogo de mente, ou seja, não é mente mental. Não era aquela coisa de aposta cega e por sorte, você tinha toda uma estratégia de jogo, que é basicamente a mesma coisa do betting, que foi aquela distinção boa que você fez entre gambling e betting. E eu diria assim, só para botar minha opinião, eu acho que o que a gente tem no Brasil hoje é o pior dos cenários, que é esse limbo regulatório que basicamente você não sabe a regra dos jogos, o pessoal atua de fora, que você comentou também bem que tinha aquela página de estatística que era, convenhamos, para inglês ver, você era levado pela publicidade para uma página de estatística que imediatamente jogava na página de betting. Porque os grandes veículos sentiam insegurança de fazer, por razões óbvias. Com razão. Insegurança de fazer a publicidade desses sites, mas os sites queriam entrar, então se fazia do site de estatísticas. Perfeito. Não, perfeito. Então, quando a lei passa em 18, que esses sites se sentem mais confortáveis de efetivamente anunciar e divulgar, porque agora tem uma lei que diz que é legal. Exato. Na realidade, até, desculpa te interromper, mas essa lei 13.756, o que ela fez, ela legalizou as apostas, mas também de uma forma muito específica. As apostas como modalidade lotérica, loteria por cota fixa, um serviço exclusivo da União, passível de concessão ou autorização às entidades privadas. Então, assim, por isso que ainda existe realmente a necessidade de uma regulamentação específica, de documentação necessária e aprovação para essas autorizações serem feitas às entidades privadas. Mas, assim, de uma forma geral, eu acredito, e você me confirma, mas eu acredito que quando as empresas de betting olham para o Brasil, e veem a paixão que se tem pelo futebol aqui, é claro que isso parece ser um mercado muito proveitoso, que vai render muito. É muito. Aquelas coisas típicas de Brasil. É um mercado muito grande, é um mercado muito proveitoso para eles, já tem um mercado bem relevante. E eu me lembro, na época de discussões que eu tinha questão de poker no Brasil, sempre era top 3 de mercado, assim, é uma coisa impressionante os números. Então, é o que o pessoal olha com muita atenção. Então, você estava me perguntando em relação a como é que está sendo visto, de fora, essa iminente regulamentação. Eu diria que está sendo visto de forma positiva, finalmente vamos ter regras, vamos ter uma questão de poder... com segurança explorar o mercado brasileiro quando se
trata dessa questão do streaming e de dados, né, de apostas dentro domésticos, né, no Brasil. Aqui diga. Não, na realidade, assim, o que a gente tem, o que a gente já conhece em termos de regulamentação, existe um projeto de lei super recente, agora de março de 2023, é o projeto de lei 845, que ele traz ainda não traz regras específicas, traz regras genéricas, mas já mostra uma preocupação em um código de compliance, um código que vai ter que ser seguido por essas casas de apostas, né, o que é absolutamente necessário. A gente agora acabou de ver esse escândalo do campeonato da Série B, então Sim. vai haverá uma necessidade de um código de compliance específico, essas casas vão ter que seguir, que, aliás, isso pode ser até um outro tema, um tema de um outro Faz Mais Simples, que também tem pano para manga. Ele traz também essa licença de 5 anos, esse PL traz a tal da licença dos 5 anos, que, pelo que a gente vê, o que a gente está sabendo de regulamentação é esse PL e uma medida provisória que está sendo redigida pelo Ministério da Fazenda, né? O que tudo indica, o texto já está para revisão da Procuradoria da Fazenda, e uma coisa que conversa entre esse PL e essa medida provisória é a licença de 5 anos. No projeto de lei, ela é de 20 milhões, na medida provisória parece que ela vai aumentar um pouco, vai ser uma licença de 30 milhões, inclusive esse é um ponto que os clubes estão querendo participar e debater, porque parece que existem pesquisas que das 23 maiores empresas de apostas esportivas, algumas conseguiriam pagar essa licença, outras não. Então, os clubes já estão, inclusive, querendo se manifestar para ver se conseguem um parcelamento nesse pagamento. Porque, de novo, né, como a gente falou antes, é interesse dos clubes que essas empresas venham para cá e continuem atuando no Brasil. De certa forma, eles ganharam mais uma fonte de receita. Não só pela autorização do uso de emblemas e símbolos, como também do próprio licenciamento de imagem. Não é isso? Verdade. E assim, isso é uma coisa que ainda tende essa questão do licenciamento de imagem ainda tende a prosperar, porque, né, uma coisa que eles ainda não conseguiram efetivamente fazer uso, a não ser para o mercado internacional. Eles têm, né, a Série A do Brasileiro, a Copa do Brasil tem, os estaduais todos, eles têm acordos para distribuição internacional de streaming de betting, que aí é uma coisa que se fala, que você estava comentando antes, essa questão do compliance e tudo mais, que é uma coisa não só extremamente necessária, como comum já na legislação internacional em relação a betting e apostas, porque é muito sensível, uma coisa complicada, e quando você vai para mercados como o brasileiro, por que você tem na característica de betting, desse direito de betting, que é relativamente interessante? Campeonatos e torneios onde o interesse tendo conteúdo como uma mídia tradicional, de uma transmissão, não é tão relevante, para o betting ele se torna relevante. Exato. Aí eu estou falando de Série C, Série D, de estaduais, pois você tem uma distribuição, por exemplo, de campeonatos estaduais do Brasil no mercado internacional no betting. Para transmissão em mídia, praticamente nada. Você tem uma coisa muito pequena, não sei, um paulista, mas assim, você tem campeonatos regionais brasileiros que não teriam essa relevância na mídia internacional, que tem no betting, porque o mercado de betting é uma coisa completamente diferente, né? Esses agregadores, o pessoal que faz essa transmissão, essa distribuição de conteúdo de streaming de betting, uma coisa importante para eles é, por exemplo, oferta de 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Então tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo. E, de novo, assim, o que está motivando ali a pessoa a entrar naquele site, né, se logar, botar dinheiro na conta, apostar e fazer essas coisas, é aquele desafio que está ali na hora para ele naquele determinado torneio, seja de tênis, seja de futebol. E você tem esportes que são muito mais interessantes para betting, né, para aposta, do que outros. Futebol é um, tênis é outro, mas aí você tem certos esportes já que você já não começa a ficar... É interessante isso, coisas que na mídia tem muita relevância, interesse, e na aposta não é tanto. Claro. Mas é por essa razão mesmo, desse interesse dos clubes em participar dos debates, das negociações, da regulamentação, porque é interesse deles... É isso, não só o investimento em patrocínio, né, que a manutenção desse investimento é importante aqui, como essa criação dessa nova fonte de receita, de repente, para séries que hoje em dia não tem tanta atratividade na TV.
Perfeito. E aí, mas gera esse desafio, porque são séries, como não tem esse ingresso de dinheiro, essa receita relevante, a questão do que você comentou antes, né, do escândalo de séries B, C, tudo mais, coisa você tem que ficar ainda mais protegido, porque é uma coisa que as empresas de betting, elas têm preocupação em relação a isso, elas têm preocupação, né, a lisura da aposta, a lisura do processo ali, que é uma questão da tecnologia, por exemplo, tem um desafio tecnológico muito grande em relação a isso, que é aquela questão da latência, que todo mundo deve conhecer, sabe, né? Se você vê um jogo da Copa do Mundo, vamos, né, por exemplo, alguém do teu lado está assistindo pela antena na TV aberta, ele vai gritar gol antes de você, que você está ainda na não TV sabe a o que vai cabo. acontecer. Exato. Isso não pode acontecer numa Isso não plataforma pode acontecer no betting. de apostas. Uhum. Então, né, na hora que o streaming, a grande vantagem do streaming, e tem toda uma regra de que é um direito de streaming de betting, justamente para não competir com a mídia tradicional ou a própria mídia de streaming para assistir o jogo e não para fim de aposta, essa questão da latência, não pode ter, porque aí Porque, na você verdade, consegue fazer a aposta no momento, né? Vai sair gol agora ou não vai nesse escanteio? Quem faz a primeira falta? Quem não faz? Né? Nesse caso, é menos importante a qualidade da imagem e mais importante a velocidade, né? Que quantidade você de câmeras, da imagem não é o vontade. relevante. Perfeito, é isso aí. É questão que você tem que ter essa latência mínima ou não existente para você poder ter essa capacidade de gerar novas apostas durante o jogo. Né? Então, essa é uma coisa importante. Agora, que você estava comentando antes de como é que está sendo visto, e essa questão da outorga, essa questão do dinheiro, né, de 30 milhões que está sendo ventilado, mais os impostos, mais a destinação que é feita a clube e feita aqui, né, quem está colocando direito ali para trás. Sim. A tendência, na minha visão, que eu acho que é uma tendência que todo mundo concorda, é de consolidação do mercado, que é uma tendência natural. Acho que está tão pulverizado hoje, justamente de novo para essa questão do limbo, né, regulatório. Então, várias casas de aposta apareceram, elas estão com uma capitalizada, elas estão com um certo dinheiro para investir, né, em publicidade e propaganda. Você vê que elas não se preocupam com exclusividade, tanto que, se a gente falar do Fla-Flu desse final de semana agora, né, o backdrop ali, você via do pessoal assistindo aqui, eu notei ali, se não me engano, 4 marcas de betting diferentes. OnePixBet, PixBet, OneXBet, Esporte da Sorte, várias ali, juntas, lado a lado. Por quê? Parece muito aquela coisa de agora fica evidente, porque na hora que essa coisa está regulamentada, você tem dinheiro a aportar, você tem umas regras muito mais claras e específicas, pode ser que, né, essa consolidação vai se acelerar e alguém vai vender para alguém. Então você vai continuar tendo grandes empresas, tende a ser as grandes internacionais, mas é óbvio que na hora que você vai para uma negociação agora de patrocínio, seja para clube, seja para federações e confederações, a coisa muda, né? A relação de mercado ali muda, então você tem essa preocupação sim, porque não, e é interessante. Falou, é uma coisa que virou relevante para clube, né? Para ingresso de dinheiro de patrocínio. Né? Claro. Não, é interessante isso que você mencionou, porque existe uma cláusula nesse projeto de lei 845, agora de março, que permite a transferência de autorização em razão de fusão, enfim, de alteração societária. Talvez já imaginando mesmo esse cenário no futuro, que algumas empresas uma será comprada pela outra, algumas empresas vão fundir e vão virando outras combinações societárias. Então, nesse projeto de lei, que eu acredito que a medida provisória venha com alguma coisa parecida, algumas coisas provavelmente não. Claro, existe até uma coisa interessante nesse projeto de lei, que é a vedação à autorização do uso de emblemas e nomes de clubes, o que não faz sentido. Não faz sentido. Exato. Uma perda de valor que não tem... Claro, inclusive a CBF está brigando para aumentar o percentual de repasse. O repasse da receita especificamente decorrente da utilização de emblemas e símbolos e tal. Hoje é 1,63%, a CBF, 1,63% da receita, que tem que ser repassada para essas entidades que autorizam o uso dos seus emblemas. A CBF quer aumentar para 4%. Então, assim, realmente tem algumas coisas que não devem, né? Talvez seja um mix ali, que se pegue alguma coisa desse projeto de lei que já está no forno e que já tenha sido colocada nessa medida provisória. De qualquer maneira, eu acredito que mesmo com a regulamentação saindo já, né, a intenção, ao que tudo indica, a intenção é que se tenha um texto final até o final de abril, se tenha um texto final dessa medida provisória até o final de abril, acredito que mesmo assim a gente ainda vai precisar de um tempo de
captação de pessoal, de treinamento, e ainda de outras regras específicas que vão ter que ser elaboradas para que realmente a atividade esteja pronta, né, para que essas empresas se sintam confortáveis para vir atuar no Brasil. Mas, de qualquer maneira, o cenário, o que parece é que o que a gente tem hoje não vai perdurar, né? Não vai ficar assim por muito tempo. E tomara que não, porque você tem assim, tá, né, a atividade está mais que configurada, a coisa acontece, né? Tá todo assim. Eu conheço vários, confesso que eu não aposto, já pensei, nunca fiz, mas vários amigos fazem, e é uma coisa que é, né, quando saudável, quando aquela coisa bacana de você discutir, né, fazer uma coisa para animar ou você assistir um esporte, tá ótimo. E vai continuar, vai existir, assim, eu acho que a consolidação ela é inevitável em qualquer cenário. Vai ser acelerado, na minha opinião, na hora que essa regulamentação sair, justamente por aquilo que a gente falou agora. Mas isso não é necessariamente uma coisa negativa. Na verdade, você tendo essas regras claras, você tendo essa questão de compliance, do que a gente está falando, você vê, só uma curiosidade, por exemplo, assim, essa questão do online betting, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma coisa muito recente, foi agora, e não é nacional, né? A Suprema Corte Americana colocou que isso era uma questão exclusiva dos estados. Então, cada estado regula as suas, né? O americano regula as suas apostas online. Bom, aí fica aquela coisa doida, porque cada estado tem a sua regra, são 50, não lembro de cabeça quantos foram, mas 30 e alguma coisa regularam, outros não. A Califórnia, por exemplo, é proibido, Nova York é autorizado, você tem a Flórida, que é a Flórida, né? Então ela tá no limbo também, pode, mas não, é uma coisa doida. Mas uma coisa que é interessante você ver, de novo nessa questão do compliance, de novo nessa questão da preocupação da lisura das apostas em si, e que o esporte não seja contaminado, claro. Né, por manipulação. Claro. A gente já tem casos mais do que documentados, né, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. A enorme maioria dos estados americanos que autorizaram a aposta online, jogos collegiate, né, jogos universitários, esportes universitários dentro do estado, né, de universidades do estado, e o que eles chamam de improp betting, né, ou seja, você poder fazer essas apostas durante os jogos são proibidos. Então, não posso fazer, né, na enorme maioria dos estados americanos, que é uma coisa, não pode fazer uma aposta do tipo futebol americano. Esse field goal agora vai entrar. Você não pode fazer esse tipo de aposta, que é para tentar evitar ao máximo a manipulação de resultados e de performance. Do jeito que está hoje no Brasil, está tudo solto. Exato. E essa é uma preocupação que aparece no projeto de lei, que já está pendente, que é o tempo inteiro, inclusive assim, da conscientização, né, da conscientização do apostador, do código de conduta, do jogo responsável e provavelmente da publicidade com tarja, assim, essas normas específicas para, né, assim, de alguma forma, foi o que você falou, separar o esporte do jogo, né, da aposta. Essa preocupação aparece no projeto de lei, provavelmente vai aparecer na medida provisória também. Assim, eu acho que tem que acontecer, porque assim, é um mercado que está crescendo no mundo inteiro. O mercado está e assim, é uma coisa que o Brasil não pode ficar, mais uma vez, parado no tempo. Ele tem que, né, se atualizar, ele tem que chegar no nível regulatório que os outros mercados principais de relevância internacionais estão, porque, de novo, é um mercado muito importante para essas empresas, entendeu? Ela já tem uma atuação bem relevante ali. Sim, com certeza, eu concordo. Bom, esse é um assunto super interessante, mas a gente tem 15 minutinhos, a gente até já passou um pouco. Acho que a gente abordou alguns pontos legais, interessantes, mas com certeza ainda tem muito pano para manga e pode ter dúvida, outros tópicos interessantes e que a gente vai estar sempre à disposição para quem quiser conversar sobre. Terminando a nossa telinha, na próxima tela tem os nossos e-mails. Se vocês que estão assistindo a gente quiserem comentar, debater, tirar qualquer dúvida ou falar um pouco mais sobre o assunto, eu e Felipe estaremos à disposição. O FAS, advogado, está acompanhando o andamento da regulamentação das apostas. Então, qualquer atualização, nós divulgaremos e conversaremos sobre isso sempre que possível.
Felipe, vou te agradecer de novo por participar desse bate-papo comigo. Foi ótimo. Muito obrigada. Agradeço Eu que a todo agradeço. mundo. Imagina. Ó, vou fazer só uma correção, rapidinho. O e-mail que vai Diga. aparecer é da comunicação do Verdade. que vem em O contato. e-mail da comunicação do FAS, mas que, uma vez enviado, vão Chega para a repassar para a gente. gente. Então, fiquem à vontade. Bom que você Obrigada a interrompeu, todos. senão a gente varava a madrugada aqui falando disso. Exato, o assunto é legal, a gente tem interesse, o assunto é interessante, está pegando fogo, tem muita coisa acontecendo, então a gente poderia ficar conversando mesmo sobre as mil e um vieses. Mas uma hora a gente precisa encerrar. Obrigada, Felipe, de novo. Obrigada por todo mundo que ficou Obrigado assistindo pela a gente até oportunidade. agora. Até o próximo Faz Mais Simples.